Boa tarde a você que nos acompanha em mais uma edição do Opinião Cidade aqui na TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. No programa de hoje, como sempre, um assunto muito interessante que vai despertar a atenção de você que está nos acompanhando em casa, dos adolescentes, dos pais e mães que acompanham o Opinião Cidade. A nossa convidada de hoje é a doutora Cecília Batistella, médica e biatra, ou seja, médica de adolescentes. Isso mesmo. Doutora, com os nossos agradecimentos pela sua presença aqui no Opinião Cidade, queria saber sobre a ebiatria, né? Podemos falar que é uma especialidade médica relativamente nova no Brasil? Sim. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. Enfim, a ebiatria é uma especialidade que faz parte da pediatria, é uma área de atuação, é uma especialização dentro da pediatria que cuida dos adolescentes, né? Então, um médico especializado em lidar com adolescente. No Brasil, deve estar em torno de uns 50, 60 anos que essa especialidade veio para cá. E são poucos profissionais ainda que atuam nessa área, que se especializaram. Não é todo mundo que gosta de lidar com adolescente, é uma coisa que assusta um pouco. Mas é uma área, assim, que está crescendo, porque a juventude está aumentando e é uma área, assim, que realmente necessita, porque é muito diferente quando você lida com a criança e lidar com o adolescente. É um outro universo. Então, você precisa realmente estar, assim, atuando exatamente no universo deles, para você poder entender e poder ajudá-los nessa passagem. A senhora disse que já tem uns 50 anos de existência no Brasil, quer dizer, é nova, sim, não há dúvida. Relativamente nova. Mas já estamos aí numa terceira ou quarta geração de pacientes de ebiatria. Ah, sim, eu já tenho paciente assim, que, bom, eu sou já antiga na minha profissão, né? Eu já tenho quase 40 anos de formado. Então, muitos pacientes nossos que eram crianças se tornaram adolescentes. Isso, para mim, foi um estímulo para que eu me capacitasse para poder atender esses meus pacientes crianças que se tornaram adolescentes. E esses meus pacientes adolescentes agora já são pais e eu acabo vendo também os filhos desses pacientes. Então, assim, terceira geração já. Puxa vida. É muito interessante. Doutora, a criação de uma especialidade exclusiva para cuidar dos adolescentes, né, indica que essa é uma fase da vida em que as pessoas têm grandes problemas, grandes peculiaridades para serem tratadas, não é isso? Sim, é assim, não são tantos problemas, né? É que é uma passagem um pouco difícil, porque existem várias questões hormonais, né? Existem várias, vou te falar, alterações, modificações físicas, emocionais e comportamentais que o adolescente passa, e que nessa cultura atual, com tantas influências que ele recebe através da mídia, né, que também modifica o comportamento deles, e os pais que ficam um pouco perdidos em lidar com esse adolescente. Então, é uma passagem que vai sair da infância para chegar na adolescência, que é longa, né, e que tem tantas transformações que leva, assim, a algumas inseguranças que o adolescente tem e que você precisa só dar um apoio e acompanhando esse desenvolvimento para que seja saudável. Doutor, é possível a gente determinar o início da adolescência e o término da adolescência, quer dizer, o final da infância e o início da vida adulta? Ou isso não tem jeito da gente quantificar assim, dessa maneira? Na verdade, assim, o ciclo vital é um eterno desenvolvimento, né? Então, você nasce, cresce, vai se desenvolvendo, amadurece, envelhece e morre. Então, assim, existe um parâmetro teórico em que a Organização Mundial da Saúde classificou atualmente o período da adolescência entre 10 anos e 20 anos, sendo que a Sociedade Brasileira de Pediatria acompanha esse parâmetro e o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, não, ele ainda classifica a adolescência entre 12 anos e 18 anos, mas mundialmente é entre 10 e 20 anos. Sendo que, atualmente, a Organização Mundial de Saúde está querendo estender essa idade até em torno de 24 anos, né? Então, seria até 10 anos a infância, de 10 a 20 a adolescência e de 20 para cima a idade adulta. No caso das meninas, tem alguma correlação, o início disso, por exemplo, com a primeira menstruação, o primeiro ciclo menstrual? Como é que funciona isso? Não. Não assim, tem nada a ver. A menstruação é um marco, né, na menina,
Da puberdade. A puberdade são as alterações físicas da adolescência. E a adolescência é um período, né? Então, que inclui essas outras características que eu falei, que é o desenvolvimento emocional e o comportamento. Às vezes, o adolescente ele já começa a ter algumas alterações emocionais próprias da fase, mas ainda não teve as características físicas puberais da adolescência, que é estimulado pelo hormônio, né? Então, na menina, o marco dela ter realmente ser adolescente e estar caminhando para a idade adulta é a menarca, que é a primeira menstruação, né? Sem dúvida. E, então, isso, as meninas, esse início da puberdade é em torno de 8 até 13 anos, é considerado normal. E os meninos, eles começam um pouquinho mais para frente, é em torno de 9 até 14 anos. Então, assim, a menina que não entrou na adolescência até 13 anos, você pode considerar um atraso puberal, você tem que investigar se está com algum problema hormonal. E a menina que não entrou na adolescência, né? A que entrou antes dos 8 anos, é considerado puberdade precoce. Aí você também tem que investigar, porque não é considerado normal, porque aí corre o risco de, se ela menstruar, ela ficar baixinha, né? Tá. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. E os meninos de 9 até 14. Doutora, nessa fase de explosão de hormônios, né, vamos chamar assim, em relação aos meninos, ocorrem vários problemas, a mudança de voz, etc. E tal. E um dos problemas muito frequentes que a gente toma contato, agora há pouco o senhor estava conversando com a gente sobre isso, é a questão de um avolumamento das mamas do menino, né? Sim. Como é que se chama isso e como é que se tem que agir diante disso? Bom, isso se chama ginecomastia. Eu vou voltar um pouquinho para trás. Quando os sinais iniciais da entrada na puberdade, que é a alteração física da adolescência, assim, geralmente começa primeiro a crescer o pé, para poder depois sustentar a altura que eles vão ter, né? O odor axilar, que se chama bromidrose, e aí o crescimento, que é o estirão do crescimento. Isso é tudo através da eclosão hormonal. Esses hormônios vão subindo e vão alterando o corpo do menino, nós estamos falando dos meninos, né? Então, com essas alterações que você falou, altera a voz, começa a crescer pelo pubiano, alteração dos genitais, e junto com isso pode acontecer, numa grande porcentagem dos meninos, mais ou menos em termos de 70%, 80%, pode apresentar, é alto, um aumento das mamas. Isso é chamado ginecomastia. Esse aumento das mamas é hormonal, não é uma doença, é fisiológico. E conforme ele vai equilibrando os hormônios, isso vai regredindo e desaparece, tá? E existem três graus de ginecomastia, que corresponde ao tamanho do aumento das mamas, certo? Então, assim, ela pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral. Isso é uma coisa que incomoda muito os meninos. Por quê? Porque leva à vergonha, né? Como o adolescente ele quer ser aceito socialmente, e o corpo para eles é a linha de entrada na sociedade. Então, assim, principalmente hoje em dia que tem essa valorização excessiva do corpo, né? Entendi. Da imagem corporal. Então, para o adolescente é muito sofrimento isso. Então, às vezes ele se retrai, não consegue se inserir na sociedade, principalmente a parte esportiva, que eles têm vergonha. Então, assim, é uma coisa que eu sempre oriento no consultório, que é uma coisa que vai regredir. Eles não precisam ficar tão ansiosos assim. Não tem que Mas se preocupar com isso difícil, também. porque eles têm muita vergonha. Mas alguns casos, quando é muito volumosa a mama e que dá uma consequência emocional muito grande de comportamento e de isolamento, às vezes tem que fazer cirurgia plástica de retirada. Puxa Alguns casos precisam. Mas deve ser casos... São poucos, né? Bem minorias em relação mas é uma exceção, né? Mas existe. Agora, eu imagino o problema que isso cria nessa fase de incerteza, de ansiedade de um adolescente. Né? Às vezes ele tenta esconder esse problema dos próprios familiares, doutora? Sim, e geralmente eles começam a usar a camiseta bem largona, né? Não praticam atividade esportiva, que tem que tirar a roupa, principalmente natação, né? E desaba o ombro, né, para esconder, então eles ficam com uma postura assim, meio que escondida mesmo.
É bem sofrido para eles. E a doutora Maria Cecília acabou de nos explicar aqui, isso é um acontecimento absolutamente normal com o qual as pessoas não têm que se preocupar. Não é nenhum indicativo de doença, de mama, nada disso. Nada, né? nenhum. Nem de tumor, nada, e não tem medicamento também. Doutora, outro assunto que está muito comentado agora é essa questão da vacina contra o HPV, Sim. ministrada em meninas, né? Nos planos do Ministério da Saúde, já nessa fase da vida, né, da adolescência. E eu sinto que, ou por desinformação, ou por preconceito, algumas pessoas questionam isso, resistem a essa ideia do HPV. O que a senhora pensa disso, que a gente poderia dizer para os pais aí a respeito disso? Então, o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, certo? E ele é um precursor do câncer genital, dos meninos, câncer peniano e anal, e das meninas de útero e vagina. Então, assim, é uma doença relativamente grave nessas proporções. E essa vacina, ela também é uma vacina relativamente recente e que ela pode ser aplicada atualmente até para os meninos, já saiu para os meninos. Antes era só as meninas que faziam. A faixa etária para você usar a vacina é entre 9 anos até 26 anos, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? E o Ministério da Saúde agora vai, a partir do dia 10 de março, vai colocar essa vacina na rede pública só para as meninas, por enquanto, para os meninos não. Entre 11 e 13 anos, que eles vão disponibilizar. O resto só na rede particular, mas é uma vacina extremamente importante. O índice de contaminação dos adolescentes por HPV é muito alta, porque como é uma doença que você pode contrair e não saber que pegou o vírus, porque ele pode ficar incubado no seu corpo durante muitos anos, sem dar sintoma. Então, assim, às vezes o adolescente nem sabe que é portador da doença, e aí ele pode ter uma relação sexual desprotegida e repassar essa doença e depois, com o tempo, ela eclodir. Essas reações de pessoas que estão dizendo que é muito cedo, começar com 9 anos, etc., a senhora considera reações descabidas no momento, Sim, né? A vacina é eficiente e é necessária. Então, e existem estudos já mostrando que quanto mais precoce você fizer a vacina, mais eficaz ela vai ser e maior a proteção. Então, assim, o ideal seria já com 9 anos você já prescrever a vacina para o adolescente já ficar protegido. E vai estar disponível na rede pública, sem custos para as pessoas, né? Mas hoje já existe em consultórios particulares. Sim, em todas as clínicas de vacinação particulares tem a vacina faz tempo, já há mais de 3 anos. E é disponibilizado para os meninos e para as meninas, a mesma vacina. E na rede pública, dos 11 aos 13 anos, a partir de março, só para as meninas, por enquanto. Doutor, essa antecipação da preocupação com o HPV, já para 9 anos de idade, etc., tem alguma coisa a ver com a precocidade das relações sexuais de meninos e meninas também? Isso tem ocorrido? Como é que está isso? Porque, assim, a iniciação sexual hoje em dia está cada vez mais precoce, né? O último estudo que existe sobre o início da relação sexual é assim, nas meninas em torno de 15 anos, e os meninos em torno de 16 anos, atualmente, né? Então, assim, e isso tende a ficar cada vez mais precoce, por uma série de questões sociais, né? Principalmente pelo estímulo sexual que a mídia propaga hoje, pela própria tecnologia da internet, né? Que tem acesso fácil e sem controle, né? Dos adolescentes. Então, assim, há um chamativo, há um estímulo à iniciação sexual precoce, junto com a carga hormonal, que já faz parte do desenvolvimento dos adolescentes, né? Essa curiosidade e essa libido, esse desejo da experimentação, né? Da atividade sexual. Eu imagino que a gente somar toda essa questão fisiológica e somar com Big Brother Brasil, com internet, agrava bastante o problema. Então, infelizmente, né, a nossa televisão tem colocado programas assim, não muito adequados, né? Assim, nada contra assim, a censura está aí para as próprias pessoas escolherem o que querem assistir, mas é uma coisa assim que não dá uma formação adequada, né, para o adolescente que já está numa fase de querer experimentar. E você dá um modelo para eles, assim,
e na verdade muito direcionado a mulher como objeto de desejo, né? Como um objeto mesmo, né? Isso. Entre aspas, assim, um pouco descartável, né? Usa e deixa para lá. E não é bem isso, né? A atividade sexual engloba afetividade, né? Engloba respeito. Então, assim, eu acho que os pais têm que ficar mais atentos, né? Do que os filhos estão assistindo, do que eles estão acessando na internet, né? Doutora Maria Cecília, outro problema recente, né, relativamente recente, diz respeito ao que algumas pessoas já estão chamando de ciberdependência, quer dizer, essa dependência de jovens, não só de jovens, mas também de adultos e até de idosos já, em relação à internet, em relação ao computador, né? Isso chega a configurar um problema se não for bem administrado, doutora? Sim. Então, hoje em dia, sim, a gente sabe, né, a tecnologia veio para ficar e tem um lado muito bom, mas tem o lado ruim também, que assim, essa dependência que os adolescentes estão tendo hoje em dia é que eles ocupam a maior parte do tempo deles no computador, na internet. E agora também no tablet, no celular. Qualquer lugar, tudo eles têm a comunicação. E nem sempre é uma coisa saudável, né? Por vários motivos. Primeiro, pelo que eles acessam, né? A maioria dos adolescentes usam o computador para jogo, a primeira coisa, e para rede social, para comunicação. E para ver música, a música e clipes. Mas muitos também usam para sites pornográficos. E o cuidado que você tem que ter, assim, porque tudo pode ser postado sem censura, sem controle na internet. Então, você tem que tomar cuidado com o que eles estão acessando, porque, com certeza, eles sabem muito mais que os adultos, né? Então, assim, acabam vendo coisas que eles não estão preparados para assistir, né? E isso pode moldar um comportamento inadequado. Esse é um ponto de risco que os pais têm que estar atentos. Eu, pessoalmente, acho que os pais devem acompanhar os adolescentes e as crianças também no uso da internet. Eu acho que isso não é invasão, isso é proteção. Tem que se miscuir mesmo, chegar lá e falar o que você está vendo, não, quem está conversando. não é assim, você não tem que ser invasivo, você tem que ter diálogo com o seu filho, né? Então, isso não é invasão, é você orientar e explicar por que eu estou querendo estar junto, por que eu estou vendo junto com você o que você está acessando, porque tem coisas, aí é a função dos pais, orientar, olha, isso é ideal, isso não é, isso é certo, isso é errado. Aí o adolescente vai, dentro do que ele está aprendendo com a família, na escola e na sociedade, tirar a própria conclusão, não é? Então, isso é a formação, então isso é o diálogo. E existem sites de proteção que tanto os pais quanto os adolescentes podem ler. Tem um muito interessante que eu acho que é o SaferNet, não sei se você conhece. É um site de proteção e que ele é meio lúdico a parte de criança. Então, os pais entram junto e então eles explicam como você navega com proteção, sem se arriscar por abuso, por assediamento, por pedofilia, né? Por se expor de colocar mesmo... A própria segurança patrimonial. Isso, sim, da família, dele mesmo, né? Exato. Eu acho muito interessante isso. Esse é um lado. O outro lado é que como eles ficam 24 horas, né, na internet, nos meios de comunicação, eles perdem um pouco do convívio social e do convívio familiar. Isso é uma coisa assim, que eu tenho observado muito no consultório, em termos de... Os pais trabalham o dia inteiro. Então, a criança e o adolescente fica meio período na escola, outro período em casa. Atividade esportiva, atividade cultural, né? Aqui, muito pouco. Quase zero. Tá? Não existe essa acessibilidade para eles. Então, eles ficam praticamente sozinhos em casa. Aonde? Na internet, sem supervisão. Aí os pais chegam cansados, ou a mãe vai fazer alguma atividade doméstica que precisa, ou eles vão para a televisão, cada um vai para o seu quarto, cada um fica na internet ou na televisão. Então, não existe o convívio familiar mais, né? Então, que formação que a gente está dando para esses jovens? Que modelo? Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, pelo menos uma refeição tem que fazer junto. Às vezes, na hora do almoço não dá, mas à noite... Por quê? Porque a hora que você está confraternizando, que você está conversando, que você está brigando, você está rindo, você está fazendo tudo, você está dialogando com o seu filho, né? Transformar isso numa celebração mesmo, né? Isso, sim. De convívio. Isso é a família, né? É você realmente compartilhar as suas alegrias, suas tristezas, enfim...
E não está tendo isso, sabe? Assim, há um afastamento social muito grande. E aí os adolescentes, eles ficam se comunicando via internet só. Sim. Não existe o convívio, assim, como nós estamos, né? Há casos que chegam a surpreender, né? Por exemplo, outro dia vendo num dos shoppings aí, numa mesa, uma meia dúzia de jovens, adolescentes ali, cada um com seu celular, e cada um deles teclando no celular. Ou, não sei se conversando entre si. Não. Às vezes eles conversam entre si até no WhatsApp. Né? Às vezes eu fico, assim, quando eu estou atendendo, né? É, assim, fatal. Eles chegam já com o tablet ou o celular, mais é o celular, e já com o fone de ouvido. Aí o atendimento é assim, eles sentam, né? Eu converso tudo, então eles tiram um fone de ouvido, o outro fica lá, e a mão fica aqui, eles me olham assim, de vez em quando eles olham para mim. Aí, até você conquistar. Aí, tanto de assunto que eles têm. Eu vou deixando até a hora que eu falo assim, bom, e agora, né? A gente pode se olhar um pouco. Aí cai a ficha, sabe? Porque eles vivem no outro mundo. E aí a gente começa um relacionamento e aí flui. Mas é bem isso mesmo. Estão lado a lado e estão no WhatsApp. Eu imagino, né, que não seja um problema exclusivo do adolescente, não. Já é uma coisa meio disseminada. Sim. Mas outro dia alguém postou no Facebook um letreiro que estava num bar escrito assim: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Assim, a gente acaba disponibilizando nos lugares, né? Próprio no meu consultório eu tenho, porque eles ficam na sala de espera, eles ficam impacientes. Então, assim, se você não tiver Wi-Fi lá, eles nem vão. Então é bem isso mesmo. Doutor, é importante, então, nessa história do exagero, né? Que os pais estejam presentes, não é invadindo, mas de certa forma acompanhando, ainda que à distância, esse comportamento dos filhos. São dois aspectos. Esse é um, né, da proteção, de acompanhamento. O outro é de colocar limites, entendeu? Porque o adolescente, ele precisa de limites, faz parte da educação. E é necessário para eles, porque como eles estão numa fase de transformações e de buscas e de curiosidade, eles querem conhecer tudo, ver tudo, é uma fase muito dinâmica, né? E se você não vai acompanhando e colocando limites, é como se você fosse aparar e lapidar uma preda bruta, linda, que é o jovem, né? Isso os pais têm que fazer. Então, assim, não é para usar, é para usar, só que é para usar com horários, com limitações, que isso você negocia com seu filho, tá? Isso faz parte da educação, né? Você colocar esse papel da família, papel da família, dos pais, da família mesmo, mais de ninguém, não é da escola. O que acontece na escola, eles não conseguem controlar isso. As escolas não podem levar celular, eles levam. Não pode usar dentro da sala de aula, eles usam. Claro que eles usam. Então por quê? Porque já na família não tem esse controle, não tem esse respeito. Porque é realmente uma falta de respeito. Você está conversando, ou o professor está dando aula, você, no mínimo, você tem que estar prestando atenção, não é? Sem dúvida. Então, isso, assim, o que eu tenho visto é que a educação como um todo está um pouco perdida, assim como a sociedade como um todo, né? Ela está, assim, perdendo um pouco seus valores, a sua ética, e isso precisa ser resgatado. Porque, assim, é a formação do jovem. Você começa na infância, essa formação moral e ética, a solidariedade, a civilidade, enfim, a humanidade. Para você reavaliar isso na adolescência, a adolescência é uma fase em que tudo que o adolescente aprendeu na infância, ele vai reativar na adolescência, porque o cérebro ele está num desenvolvimento que ele começa a ter a capacidade, na adolescência, de reflexão, que é o desenvolvimento do sistema nervoso central, parte frontal, que é a parte do raciocínio lógico. Então, nessa fase, o adolescente vai começar a refletir. Então, o adolescente que pensa, porque às vezes os pais chegam e falam assim, nossa, não consigo mais conversar com meu filho, ele fica isolado no quarto. Isso é saudável, até certo ponto, né? Então, se ele está parando para pensar, se ele briga com os pais, é porque ele está pensando. O adolescente que aceita tudo é o que não reflete, entendeu? Então, se você não dá um modelo adequado para ele, ele vai absorver o que a gente está vendo hoje em dia, né? A impunidade, a falta de respeito. Então, eu fico muito preocupada na formação dos jovens atual, que adultos vão ser.
né, serão para frente. Em relação à escola, por exemplo, é fantástico, né? Em outras gerações havia quase que um temor reverencial pela figura do professor, por exemplo. Sim, Hoje os professores até são agredidos. São agredidos. E olha, não existe mesmo o respeito. Eu eventualmente faço palestras sobre sexualidade nas escolas e eu pude sentir de perto a falta de respeito que os alunos têm, sabe? Eu imagino o professor que tem que todo dia lá enfrentar e os pais, não todos, óbvio, né? Alguns pais, ao invés de valorizar os professores e ver o que está acontecendo e ensinar os filhos a ter esse respeito, às vezes vão até contra os professores. Acabam conestando a atitude dos filhos. Né? Então, assim, tá complicado hoje. E aí a senhora tocou num assunto aí que eu acho que além daqueles prejuízos todos que o exagero das redes sociais, da internet acarreta, tem um outro, né? O prejuízo escolar, né? Sim. Imagino que a criança, o adolescente, acaba se afastando das atividades escolares também, né? Porque você vê, a escola, ela também precisa se adequar à nova tecnologia. Não é interessante. Exatamente. Então, a escola não está atraente. Então, você tem que falar a linguagem do adolescente, para que aquilo possa ser lúdico. Eu estava vendo agora, semana, uma reportagem de uma escola pública no Nordeste, período integral, extremamente interessante, para jovens, que teve a entrevista dos jovens, eles não queriam ir embora para casa, eles queriam ficar na escola. Gente, isso é o máximo, né? É tudo que a gente gostaria que acontecesse. Então, por quê? A escola é toda tecnologia. Então, a aula é através de tecnologia, os professores estão adequados para a linguagem dos adolescentes. À tarde existe o programa cultural, né, de dança, música, esporte, e no meio deles, né? Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, já que não tem em casa, os pais não estão podendo ficar juntos para fazer essa educação, que a escola, não que a escola vai assumir a educação dos filhos, mas ela vai dar um suporte para que eles cresçam, né, e que os pais, junto, façam essa formação moral e ética desses adolescentes através da escola. Então, assim, é um lugar de proteção e é um lugar de ensino. Então, assim, eu acho que isso tem que se expandir. O Brasil está precisando disso, de educação, né? De escolas boas, né? Que atraiam os alunos, né? Por exemplo, se chegar num adolescente e propor para ele uma visita a um museu, provavelmente ele vai torcer o nariz, franzer os senhos, etc. Mas se for convidado para conhecer, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que é todo tecnológico, está até em Rio Preto uma atividade do museu aqui no Sesc, em Rio Preto. Aí ele certamente vai se sentir atraído. Quer dizer, a escola tem que se aproximar, mas é claro que isso envolve questões financeiras, recursos, enfim. Boa vontade do governo, né? Muito, principalmente a boa vontade. Exatamente. Infelizmente. Doutora, eu vou pedir a sua permissão para um rápido intervalo em nosso programa. Conversamos já passamos metade do programa. Mas nós temos muito assunto para conversar com a doutora Maria Cecília Batistella, aqui no Opinião Cidade. Um rápido intervalo e voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, hoje conversando com a doutora Maria Cecília Batistella, que é médica ebiatra. Estamos conversando sobre comportamentos, problemas, atitudes do adolescente, aquela fase complicada da vida da gente, né? Ilinda. Segundo a Ilinda, né, doutora Cecília? Entre 10 e 20 anos de idade, etc. Isso. Um outro problema recente, doutora, que de certa forma também muito interrelacionado com as escolas, etc., é o bullying. Sim. E como é que está isso na vida dos adolescentes de várias camadas sociais, por exemplo? Existe esse problema? No seu consultório, a senhora nota isso? Sim, tenho várias questões relacionadas ao bullying. Bullying sempre existiu, né? Só mudou o nome, né? Isso. Porque
O que vem a ser o bullying, na verdade? Principalmente na fase de adolescência, o que o adolescente quer socialmente? Se inserir na sociedade e se sentir aceito pela sociedade. Se sentir aprovado, né? Isso. Então, isso é uma coisa extremamente importante para o adolescente, essa inserção social e aceitação social. E para isso, ele precisa ter uma autoconfiança, uma autoestima muito alta, que normalmente o adolescente não tem. Por quê? Pelas próprias transformações físicas que ele está ocorrendo, como essas transformações físicas não são coordenadas e rápidas, é demorado e começa aos poucos, e o corpo vai se modificando e vai ficando meio que, entre aspas, desengonçado, cresce primeiro o braço, depois perna. Então fica assim, são lindos, mas o conjunto para eles não está agradável. Por quê? Porque eles têm um modelo lá, que a mídia coloca, de perfeição de corpo. Os meninos sarados, troncudo, e as meninas magérrimas e com seio grande. Bom, então, eles querem aquele modelo, eles não vão conseguir nessa fase, né? Então, isso é uma coisa que causa baixa estima e ansiedade. Para a inserção social, eles precisam dessa aceitação. E o que acontece? Eles precisam do grupo, da turma. E onde eles vão ocorrer isso? É na escola, né? E no grupo social que frequentam. Então, se tiver alguma coisa, principalmente corporal, que chama a atenção do outro, é aí que vai ser feito o bullying, que é, entre aspas, a gozação que eles fazem. Isso. Então, se principalmente por causa da obesidade, né? Se usa óculos, se usa óculos, e aparelho dentário, a cor da pele, infelizmente, o nível social. Então, assim, é uma série de questões, ou então se é uma pessoa bonita, por exemplo, uma menina bonita, que causa ciúme das outras, e aí começa a sofrer bullying por um outro lado. Então, assim, existem vários tipos de bullying. E isso leva a uma insegurança e uma ansiedade muito grande do adolescente e que acarreta toda uma alteração no comportamento, principalmente escolar, há uma queda no rendimento escolar, né? E isso precisa para terapia e assim, as escolas precisam lidar melhor com isso, né? Em termos de tirar realmente o preconceito, né? Mas é muito difícil, porque isso sempre existiu, né? O ser humano, infelizmente, ele tem esse lado, né? Perverso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, dar esse apoio e a escola realmente também fazer o papel de tirar esse preconceito e aceitação de uma maneira geral, e a família dar o suporte para o adolescente, né? Em casos graves, doutora, a gente tem notícias de adolescentes, jovens que deixam de ir à escola, não querem mais ir à escola, mudam de escola. Muda muito de escola, 2, 3 vezes muda de escola. Quem que tem o primeiro passo para lidar com isso? São os pais, a escola? Assim, então, é um conjunto, né? Então, é multifatorial. A escola que tem que dar esse apoio e ver se consegue, dentro dessa classe que está fazendo isso. Infelizmente, nem sempre está preparada para isso, né? Não, infelizmente não. São os pais, né? Sempre vai ter que ter o apoio de um terapeuta para ajudar esse adolescente a superar isso e aguentar. E às vezes a gente mesmo, como ebiatra, né? Você faz esse papel. Desculpa. E a própria sociedade, né? Pelos meios de comunicação, poder fazer isso. E a internet também. Quantas vezes você sofre bullying pela internet, né? O cyberbullying. É perigoso. E o adolescente, ele tem que tomar cuidado, porque como a exposição corporal que eu falei é muito importante, né? Para eles. Então, o que tem acontecido hoje? Eles acabam tirando foto deles, assim, às vezes com uma foto inadequada, assim, com pouca roupa ou numa posição inadequada. E solta isso para outro colega, né, através do celular, posta a foto, e aí alguém maldoso pode pegar isso, colocar na internet. E vai para o mundo, né? E vai para o mundo. Então, eu tive uma paciente que tentou suicídio, uma adolescente de 14 anos, porque ela tirou uma foto, assim, mais sensual para o namorado postou na internet, isso foi para o mundo. E a menina... E tem tantos casos que a gente ouve falar. Nossa, então assim, o pai teve que mudar, não foi nem de cidade, ele mudou de estado, nem de escola. Então assim, é uma coisa séria, né? Então, isso vem parte da educação, né? Tudo que a gente falou lá embaixo. Então assim, se você educa seu filho para ter respeito pelo outro, para aceitar o outro como ele é, não vai ter o bullying. Isso. Não é?
Por aí. Está muito relacionado a gente com cai isso na mesmo. educação de novo, Isso, né? com intolerância, essa coisa toda tem muito a ver com isso. Agora, o bullying é democrático? Quer dizer, ele atinge todas as camadas sociais? Todas as camadas sociais. Todas as camadas seja uma escola de alta renda, sim, até sim. de baixa renda, ele existe. Sim, existe. Ele está presente. Todos os níveis sociais e culturais também, infelizmente, né? Puxa vida, impressionante. Doutora, é voz corrente entre a população, vamos voltar aí na explicação total sobre a ebiatria, etc., sobre esse trabalho maravilhoso que a senhora e outros profissionais de saúde fazem, né? É voz corrente entre a população que meninas amadurecem mais depressa e meninos, diferentemente, ficam mais tempo crianças, né? Isso é verdade? É. A maioria das vezes a menina, ela entra na puberdade, né, que são as alterações físicas da adolescência, em torno de 2 anos mais cedo que os meninos. Então, assim, uma menina de 8, 9 anos que já está entrando na puberdade, ela vai dar o estirão, que é o crescimento rápido, mais cedo que os meninos. Então, se você pegar uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos, que a menina já entrou na puberdade, ela vai estar certamente mais alto que o menino e amadurecida também mais que o menino, emocionalmente. E depois ela vai dar esse estirão, aí ela vai menstruar, no fim do estirão a menina menstrua. Depois que ela menstrua, ela não para de crescer, isso é um mito, que menstrua para de crescer, não existe isso. Ela desacelera o crescimento, então ela continua crescendo num ritmo mais lento, em torno de mais uns 3 anos, e aí depois que ela para. Então todo esse processo, o menino está começando a entrar na puberdade, aí que ele começa a dar o estirão. Aí chega um momento que ele ultrapassa a menina, né, e aí termina o estirão dele. Então, eles amadurecem mais tarde mesmo que as meninas. Em que mais ou menos, em que idade, em que circunstâncias, pais e mães devem se preocupar, por exemplo, com o fato do filho estar crescendo pouco, isso entre aspas, porque nem sempre isso vai corresponder à verdade. Mas às vezes os pais falam assim, meu filho não está crescendo, o que eu faço? Quando que isso deve ser levado ao consultório Preocupação, né? É assim, na verdade, você deve acompanhar o crescimento da criança desde que ela nasce, né? Essa é a função do pediatra. É acompanhar esse bebê desde que nasce até a entrada na adolescência. Sim. E essa curva de crescimento, por aí você já vai vendo se essa criança está se desenvolvendo normal, a curva de peso e de altura. É muito importante isso. Se nesse período de crescimento há uma queda desse crescimento, você já tem que investigar se está acontecendo alguma coisa. Então a gente fala de um canal de crescimento, a criança tem um canal de crescimento. Quando entra na adolescência, esse canal de crescimento, ele muda, porque ele vai dar o estirão, tá certo? Então, nesse período, assim, que é em torno dos meninos de 9 até 14 anos, que é a fase que os pais vão achar que, como eles comparam com outros colegas na mesma faixa etária, mas que já estão maiores, é que os pais começam a se preocupar. Por quê? Porque cada menino vai entrar na puberdade, na adolescência, numa idade, entre 9 e 14 anos. Então, tem menino que com 10 anos já entrou, está começando o estirão. Tem menino que com 13 não entrou ainda, do mesmo grupo, então ele está mais baixinho que o outro, aí os pais já começam a se desesperar. Compara, né? Meu filho é o mais baixo da turma dele, como assim? É a época que eles começam a trazer. E aí o que você faz? Aí você faz toda a avaliação e já na avaliação física você já vê. Se o menino não entrou na puberdade, por isso que ele não está crescendo, as características sexuais secundárias, que é o crescimento peniano, do puberal, não está presente. Então, você tranquiliza a família que, assim, ele não teve ainda o estímulo hormonal para entrar na puberdade. Mas ele vai ter. E aí, a gente espera até os 14 anos isso, né? Se a partir dos 14 não ocorreu, sim, você tem que investigar. Mas se até lá não ocorreu, tranquiliza a família, acompanhamos o crescimento. Por enquanto não tem problema nenhum. Nenhum. Então, é assim, é irregular, sabe? Os adolescentes, tanto femininos quanto masculinos, cada um vai ter a sua entrada, a sua idade para entrar na puberdade, na adolescência, variando sempre nessa faixa das meninas 8 a 13 anos, os meninos 9 a 14 anos. Eu tenho a impressão, doutor, que representa quase que um upgrade na vida dos adolescentes. Nossa,
começar a ir ao ebiatra, deixar de ir ao pediatra e começar a ir ao ebiatra, né? Você sabe que, assim... Isso deve ser um momento importante na vida dele. Assim, como é uma especialidade ainda nova, não muito divulgada, então, assim, a maioria dos pais ainda nem sabe que existe muito essa especialidade, né, que trabalha com isso. A gente está tentando divulgar, temos um site agora que explica várias coisas que a gente está conversando aqui. Por favor, inclusive vamos divulgar o endereço do site. Então, o site é www.ebiatriabatistella.com.br. Ebiatria com H, Batistella... Um T só, um L só. Um L só. Okay. Então, aí no site tem... a gente colocou vários assuntos, né, de sexualidade, atividade física, alimentação, vacina, tudo que faz parte do universo do adolescente, assim, de uma maneira bem simples, para poder dar uma orientação para os pais, principalmente, né? Então, como que o adolescente chega no ebiatra? As meninas, principalmente, chegam porque elas começam a ter vergonha de ser consultado por um pediatra homem. Esse é um ponto, então elas não querem mais, elas começam a ter vergonha. E ainda não foram ao ginecologista. Não foram ao ginecologista. Aí a mãe fica meio perdida onde que eu vou levar meu filho. E quando não conhece a especialidade, acaba levando no ginecologista, aí elas morrem mais de vergonha ainda, porque não querem ir, e aquela briga. E também não querem, eles sentem vergonha de ficar no consultório de criança. Não querem mais ficar. Não sou mais criança. Entendeu? Às vezes com decoração. Nossa, não querem. Bichinho. Tanto que o consultório de adolescente é totalmente diferente do de criança. Nem pensar em pôr bexiga e bichinho pendurado, né? Assim. E às vezes os pais levam mesmo porque estão tendo essa dificuldade do crescimento, do medo da menina menstruar cedo, porque às vezes ela começa a ter já uma certa dor na mama ou começa a mudar um comportamento e as mães ficam preocupadas que vai menstruar logo, então já traz, né? Mas essa questão, ir, assim, por livre e espontânea vontade o adolescente, não vai. É os pais que levam. É muito engraçado, eles chegam, né, sentam e falei, e aí, tudo bem? Tá. Aí eu falo, sim, por que você veio? Não sei, minha mãe que me trouxe, não sei o que eu estou fazendo aqui. A primeira consulta é sempre assim. Eu falei, então tá, então vou te explicar por que você está aqui. E a gente vai começando a conversar e aí faz o vínculo, né? Aí sim, aí eles querem vir, porque eles começam a entrar sozinhos. Aí já tem uma cumplicidade. Tem. E assim, a consulta do adolescente, ela é sozinha. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, pai e mãe não pode entrar junto, mas depois eles saem. Na primeira consulta, eu particularmente sempre faço acompanhado de um responsável, né? Os pais, se possível, de preferência. E aí a gente faz toda a história, faz a avaliação completa. E aí já na primeira consulta eu já coloco, a consulta do adolescente é sozinho, ela é sigilosa, então assim, isso é uma coisa que eu sempre coloco para os pais. O adolescente ele precisa ter confiança em mim para conversar comigo sobre qualquer assunto, não ter medo que eu vá contar para alguém o que ele conversar, o que ele perguntar, enfim, o que ele me contar, pais, né? Nem para os pais. E esse vínculo de confiança é muito importante para eu poder trabalhar com o adolescente. Só que existem duas coisas, eu já coloco na primeira consulta. Se o adolescente tiver alguma doença grave que corre risco de vida, ou algum comportamento de risco, eu vou quebrar esse sigilo e vou avisar o adolescente, eu vou conversar com os seus pais, porque nós precisamos tomar conta de você. Tirando isso, nada. Quando você fala em problema grave de risco, alguma coisa relacionada com droga, coisa assim? Existe essa preocupação? Sim, existe, e existe casos, sim, que o adolescente às vezes não é nem usuário, né? Ele é traficante. Eu tenho pacientes que já tiveram esse tipo de problema. Então, assim, nesses casos, eu preciso conversar com os pais. Alguns casos de uso de droga, às vezes a gente nem conversa com os pais quando você percebe que você consegue, quando é uma coisa assim muito superficial, dar conta, mas a grande maioria não. Mas, por exemplo, se a menina está tendo uma iniciação sexual e não quer que a família saiba, eu não posso quebrar esse sigilo. Claro. E faz parte da ética médica. Claro. A minha função lá é orientar essa menina para ela se proteger, para ela ter uma relação sexual com responsabilidade, para evitar gravidez precoce, para evitar uma doença sexualmente transmissível. Mas eu sempre oriento a ela
que ela converse com os pais, Claro. que é ali que ela vai ter o suporte, a orientação, para que ela tenha um desenvolvimento normal e uma relação sexual sem culpa. Sim. Porque o que acontece muito na atividade sexual do adolescente é o sentimento de culpa. Porque, sim, a grande maioria faz escondido. Sim. E isso gera uma culpa, porque você está escondendo dos seus pais, né? Então, assim, o exercício da sexualidade no adolescente é muito controverso. Por quê? Assim, o adolescente ele tem esse impulso sexual para a prática sexual, ele tem a curiosidade e ele tem a facilidade. Sim. Hoje em dia é muito fácil, né? E o estímulo externo. Aí eles recebem da mídia o mesmo estímulo, mas ao contrário também, que não deve se iniciar atividade sexual antes do casamento, vamos supor. Isso, exato. A religião interfere nisso também, Sim. porque a grande maioria das religiões não consideram adequado o sexo antes do casamento. E os pais também. Então eles ficam nesse conflito. Há essa liberdade para exercer, há a vontade de exercer e há o controle social e familiar e religioso para não exercer. E Como se já não fosse mais nada complicado, existem todas essas complicações. aí fica tudo isso, coitados, eles ficam perdidos. Então, dá muita insegurança. Já insegurança pela própria curiosidade, não, como que eu falo assim, uma própria insegurança de não saber como fazer, né? Porque Exato, é difícil. exato, o desconhecido. noviciado, né? Exato. Pelo desconhecido. E como tem modelos que eles veem, né? Principalmente na internet, de umas coisas que nem sempre é real, né? É aquilo, né? E aí eles ficam muito inseguros. E assim, dá dó, porque apesar de todas as informações que o adolescente tem hoje em dia, que os jovens têm, eles continuam tendo aquela ingenuidade, aquela, sabe, é uma coisa tão bonita. Que nunca percam isso, né? Não, vai perder, né? Espero que deixe um pouquinho da criança e do adolescente dentro da gente, um pouco, mas eles têm o ideal, né? Do amor, do romance ainda. Isso. Existe isso, principalmente as meninas. As meninas, elas idealizam. Então, assim, a primeira relação sexual sempre é idealizada. Isso. E é muito frustrante, né? Não é mais aquela imagem do príncipe no cavalo branco, mas já é o do príncipe num carro importado. Na internet, né? É o príncipe na internet. Mas isso tem. Então, assim, as meninas se apaixonam. E é muito bonito essa iniciação da atividade da sexualidade como um todo, da adolescência, é muito bonita. O medo de pedir para ficar com a menina. Os meninos têm um ritual muita. Que tem que ser cumprido, né? Não sei se você assistiu esse filme que passou nacional dos adolescentes, que passou agora recente. Como chama o filme? Também vai falhar. Eu lembro o nome do filme. Foi muito interessante. Ele mostra o universo dos adolescentes com a família. Tinha um seriado na televisão e aí eles fizeram um filme. Certo. Eu até postei no site, tenho a indicação do filme. Então, eles mostram como é difícil. Há várias fases da adolescente no filme, né? Então, a fase que ela está iniciando a atividade sexual, como é complicado para eles, porque eles não têm lugar para fazer. No motel não pode ir, porque eles iniciam sexualidade antes, ou a atividade sexual antes. Então, ou é na casa do amigo, correndo, ou é na casa dos pais, quando os pais saem. Eles são especialistas em rapidinho. Então é rápido, né? Então não pode ser muito bom, né? Porque se você não tem assim, a tranquilidade, um ambiente adequado para isso, e você está ligado, se preocupando lá, vai chegar alguém, o que vai acontecer? O filme mostra bem isso, é bem engraçado essa parte. E a parte já no início da adolescência, quando eles começam a se interessar pelo outro, quando eles vão querer ficar com alguém. Então, assim, os meninos, eles sentem muita insegurança de chegar, eles têm medo. Aí você conversa com eles, por que desse medo, né? Antigamente era o pedir namoro, né? Hoje eu imagino que então, o pedir namoro fica mais fácil, porque vem o ficar antes. Tá. É uma sequência que eles fazem, né? A sexualidade é um ritual assim. mesmo. Primeiro é o ficar. Então, ter aquela coragem e a iniciativa de pedir para ficar com a menina. Se realmente rola alguma coisa de química e se interessam, eles começam a ter o rolo. Porque o ficar sem é um descompromisso, não tem compromisso com aquela pessoa. Você fica com um hoje, amanhã você fica com outro, você não tem compromisso nenhum com aquela pessoa.
O rolo é quando você começa a ficar com a mesma pessoa várias vezes. Então, aquilo já está começando a ter um certo compromisso. E aí vem o namoro. Aí chega na fase do Facebook, lá, o relacionamento sério. Isso, é. Aí vem o namoro, que é mais fácil, eles já estão, assim, adaptados, aí vem o famoso namoro. E é nessa fase que tem a iniciação sexual. O adolescente, isso é uma coisa boa, está começando a ter a iniciação sexual com a parceira, ou com o parceiro quando é homossexual. Então, tem afeto, é afetivo, é diferente da outra época em que a iniciação sexual era através da prostituição, né? Então, se iniciava com uma prostituta. Não desmerecendo, mas o problema é que não existia isso, a afetividade, o amor é diferente, né? Então, a gente tem que sempre correlacionar o ato sexual com o afeto, com o respeito, né? Doutor, e no consultório eu fico imaginando que depois daquela consulta exclusivamente com o adolescente, que ele se compromete, a médica se compromete a não revelar, é claro. Sim. Eu imagino que mães e pais devem ligar para a senhora depois, falar assim, mas o que ela falou para a senhora que ela não contou aqui em casa? Deve existir isso, né? Muito. Não, mas como eu na primeira consulta já falo, não adianta nem me ligar que eu não vou falar. Para deixar eles mais tranquilos, assim, que eu estou tomando conta também, sabe? Eu estou lá como profissional para dar essa orientação, esse apoio. Mas se eu perceber que tem alguma coisa, um comportamento de muito risco, eu realmente entro em contato com a família, né? Mas, assim, é muito engraçado porque eu tento, de uma maneira ou de outra, sempre orientar esses pacientes a conversar com os pais. Precisa. Os pais têm medo, mas eles não vão fazer nada. O que eles vão fazer? Eles vão vir aqui conversar comigo. Muitas vezes, eu ajudo os adolescentes a falar com os pais. Esse talvez seja um grande benefício da ebiatria. Né? Sem dúvida. Fale com seu pai, é que você pode falar isso, claro. E tem que falar. Então, às vezes, quando a menina fala, não tem coragem, meu pai vai ficar bravo, meu pai... O medo deles, qual é? De não falar. É de os pais não deixarem sair mais. Aí não tem como fazer nada, né? Então eu falo assim, se não tiver coragem, a gente marca com os seus pais, vem aqui, eu ajudo vocês a falarem. Então, a grande maioria a gente faz isso. Aí eu já falo, olha, já está orientado, já está tomando anticoncepcional, já está usando camisinha, está tudo certo, a senhora não precisa ficar preocupada, entendeu? E assim vai. Isso, e aí, né? É bom, porque você aproxima a família, né? Você aproxima pai e mãe do adolescente, né? Doutora, bom, de um modo geral, quais são as principais preocupações de meninos e meninas, então, quando eles vão ao ebiatra, né? Preocupa-se, por exemplo, com a altura, a senhora já disse, eu imagino que se preocupem também com o temor da calvície no futuro, porque os pais sejam assim, os meninos devem se preocupar muito com o tamanho do pênis, as meninas com o tamanho da mama. A senhora falou que já trabalha há vários anos nisso, o adolescente tem mudado ao longo do tempo, as preocupações continuam sendo as mesmas? Não mudou. Não, porque a influência cultural, social é grande, né? Ainda o perfil do modelo de beleza ainda não mudou, é a mesma, né? Exato. Então, assim, o que eles querem é ser igual ao perfil indicado, mas assim, dos meninos, a maior, existem várias preocupações com o físico, com o músculo, principalmente. 12, 13 anos, todos vão querendo no consultório para fazer academia, a maioria. E então a preocupação maior é com a aparência física dos meninos e com o tamanho peniano. O tamanho do pênis é fatal. Isso é uma coisa que na cabecinha deles... Então, por quê? Porque existe um preconceito... Isso é cultural, de que, né? Tem essa informação que está aí. De que um bom sexo tem que ter um pênis grande. Não existe isso. Então, eu tento desmistificar isso e orientar o que é o certo, né? E que o pênis vai crescer à medida que ele vai se desenvolvendo. Então, assim, isso é uma coisa frequente. E as meninas, realmente, com o corpo de ser, assim... também comparado com a proposta da sociedade, mas assim, de corresponder à expectativa do outro, né? Então, elas se preocupam muito com celulite, como todas as mulheres, com estria, mas da sedução. A menina se preocupa muito em sedução mesmo, em ser aceita pelo menino, né? Com isso. E questões físicas, imagino que sejam recorrentes a questão da mama, dos glúteos. Principalmente mama. As meninas querem ter mama grande porque a mídia fala que mulher bonita é que tem mama grande, né? Então, assim, mas a gente sempre coloca também desmistificando isso, né? Tem que ser de acordo com o corpo da menina. E vai crescer, tudo isso. Doutora, com que frequência o adolescente deve consultar o ebiatra a partir da primeira consulta? É bom que vá uma vez por mês? Como isso aí é muito variado. Que assim, a primeira consulta, a gente faz toda essa avaliação que eu te falei
E dependendo da causa da consulta, se for uma consulta assim, rotineira, e o adolescente tiver uma família organizada, integrada, que tenha esse diálogo com o adolescente, não precisa vir todo mês. A gente vê cada 3 meses, 4, no máximo cada 6, né? Não é bom passar disso. Porque você acompanha a alimentação, a vacinação, o crescimento, o desenvolvimento físico, toda essa parte. É uma fase de mudanças rápidas, né? É bom. Agora, quando é um adolescente de risco, que pode ter problemas emocionais, de comportamento, usuário de droga, aí é individual. Às vezes você precisa ver toda semana, dependendo do caso, às vezes mensal. Então, varia muito. Doutora, um dos fantasmas que assombram as autoridades médicas em todo o mundo é a questão da obesidade, sobretudo entre os jovens, entre as crianças e entre os jovens, né? Esse problema tem levado o maior número de adolescentes aos consultórios em geral. E é possível corrigir essa, digamos, disfunção? O índice, a procura é alta, o índice é muito alto, e não é só no jovem não, já está começando do bebê, infelizmente. Eu não sei se vocês viram postado recentemente uma mãe dando uma mamadeira de Coca-Cola para um bebezinho, né? Então, assim, você já começa a estimular a criança a uma alimentação errada desde pequena. Então, a obesidade, ela começa já na infância. E assim, muito, olha, eu não vou falar para você, não tenho uma estatística correta, mas assim, uma experiência clínica, mais de 50% dos meus pacientes são obesos. Meninos e meninas, não são só as meninas, não. Então, o índice está alto, porque come errado. 2 coisas principais. Lógico, você tem uma hereditariedade, você tem, às vezes, alterações metabólicas, mas isso é a raridade. O que é o grosso da obesidade infantil e do adolescente, do jovem, é exatamente o erro alimentar e o sedentarismo. Então, eles comem errado, comem alimentos muito calóricos e não praticam nenhuma atividade física, ficam o tempo todo sentado no computador. Então, isso é um prato cheio, né? E a gente nunca viu nenhuma criança, adolescente no supermercado brigar com a mãe para comprar chicória, rabanete. Não, sim, é Coca-Cola, é refrigerante, é bolacha recheada, é chips. Isso, chips. Aí as mães falam assim, aí fala para o paciente, tá vendo? Não pode comer. Eu falo, mãe, não é assim. É a senhora que compra, não é? Isso, ele não tem então, dinheiro para comprar. É a família que come, ele vai comer o que a família come, né? Sem dúvida. É por aí. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Mais uma vez tivemos a oportunidade de esclarecer vários assuntos que estão no cotidiano das pessoas, né? De pais, mães, de futuros pais, de avós, né? Sobretudo das pessoas, dos adolescentes que estão nessa faixa de idade, cheio de ansiedade, cheio de dúvidas. né? É verdade. Então, agradeço muito a sua presença e gostaria de convidá-la para estar outras vezes aqui para a gente estar conversando sobre isso. Para mim é um prazer. É muito, muito gratificante estar aqui e poder orientar, assim, e despertar os pais para essa fase tão bonita que é, né? Os pais, assim, estar junto, presente na vida do adolescente, porque é muito importante. A família é realmente o mais importante no desenvolvimento da criança, desde pequenininha até se tornar adulto. Na verdade, assim, para sempre, né? Pra sempre. Doutora, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Agradeço também a sua atenção em casa, mais esta edição do Opinião Cidade. E você já fica convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, pessoal. Um forte abraço a todos.